E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Matheus, esse é o canal Vício de Livro. Pera aí que eu vou pegar meu óculos. Agora sim, bem melhor. Então eu sou o Matheus, esse é o canal Vício de Livro. Se tá chegando aqui por agora, não se esquece, já vai se inscrevendo aqui, tá bom? Deixando um comentário, uma curtida, porque assim você me ajuda demais a divulgar esse canal. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha e assim, eu confesso que eu estava bastante empolgado e ansioso para compartilhar esse vídeo com vocês por dois motivos. O primeiro deles é que esse vídeo vai marcar a parceria do canal com a LN Editorial, essa editora maravilhosa que é focada em literatura nacional. E o segundo motivo é que essa leitura mexeu muito comigo. E quando eu falo que mexeu, é porque mexeu mesmo, gente. O livro sobre o qual eu vou falar e que eu já quero deixar assim muito recomendado para vocês é O Estúpido Convite para Deixar de Existir, do Ken Testiedel. Meu Deus, esse sobrenome eu ainda não sei como se pronuncia. Nessa história, somos apresentados ao Gaspar, esse homem que parece que perdeu o desejo pela vida e que existe apenas por existir sem nenhuma motivação ou desejo aparente. Parece assim que ele não tem nenhum propósito, nenhuma razão de viver. É um cara que se encontra assim numa espécie de limbo. Então há 6 anos, o Gaspar, que é o personagem principal dessa história, ele vai receber um convite de ninguém menos do que a morte. Sim, a morte mesmo, em carne e osso. Quer dizer, nem tão carne e osso assim. A morte mesmo resolve deixar um convite para ele. Um convite para deixar de existir. Ou seja, um convite para morrer. Eu lembro que quando eu li a premissa, eu quis já começar a ler. Porque eu achei assim muito original essa história de envolver a morte. E porque conhecendo o Ken, eu sabia que ele iria servir uma leitura bastante reflexiva e sensível. E é o que acontece. Ao longo da narrativa, vamos conhecendo um pouco mais sobre o Gaspar, esse personagem, através da sua relação com a morte. Sim, ele desenvolve uma relação com a morte. E aqui ela funciona como uma espécie de, eu diria até que amiga. Porque em muitos momentos da história ela vai aconselhar esse personagem. E aí eu destaco nesse sentido os diálogos dessa história. Os diálogos são muito bem construídos e nos fazem assim refletir sobre vários aspectos da nossa própria vida, da nossa existência. Então ao longo da narrativa vamos conhecendo um pouco aí da história do Gaspar e os motivos que o levaram a se tornar um homem tão solitário, tão desesperançoso da vida. E eu diria até que tão vazio, ao ponto inclusive de ter que ir morar num lixão, um lugar tão sem condições, né, para a dignidade humana. O livro então ele vai nos apresentando diversas questões, de modo que o autor ele consegue muito bem encadear os fatos da história. Isso nos faz conhecer mesmo essa personagem principal e as suas motivações. Eu diria que a escrita do Ken é bastante polida, a narrativa dele é muito fluida e bastante poética, sem ser enfadonha. Eu confesso que eu tive um certo receio de começar a ler essa história sabendo da sua premissa, porque eu tinha medo dela poder servir como alguma espécie de gatilho para a ansiedade, já que infelizmente a gente está vivendo ainda um processo de pandemia e a gente sabe que esse tema tem sido tão sensível, né, para muita gente. Mas muito pelo contrário, o livro inclusive me ajudou a encarar a situação com outros olhos. Eu acho que a nossa sociedade como um todo ainda trata o tema da morte com bastante tabu. Parece que a gente não está preparado em nenhum momento para começar a debater esse tema. E esse livro é na verdade um convite para a gente começar a pensar nessa questão e discutir essa questão, porque de fato a morte, né, ela faz parte da vida e inevitavelmente todos vamos ser afetados por ela algum dia. Mas outro ponto bastante interessante desse livro é a questão do arrependimento. Eu diria que o tema geral do livro é o arrependimento, né? E ele nos faz nos questionar muito sobre as nossas escolhas e sobre o poder que as nossas escolhas atuais têm de afetar todo o curso da nossa vida. E outra questão que me deixou assim bastante empolgado foi a seguinte questão: o que você faria se soubesse que estava prestes a morrer? E mais, se você tivesse a possibilidade de consertar alguns dos seus erros no passado? Isso me deixou assim bastante pensativo, porque eu acho que eu nunca tinha parado de fato para pensar sobre isso. Enfim, com certeza eu dei 5 estrelas a essa história. É uma história que é super válida, que vale
cada segundo, cada minuto de leitura. É uma escrita maravilhosa aliada a um tema super necessário. Então, LN Editorial, muito obrigado por me proporcionar essa leitura, e Kenny, muito obrigado por ter criado essa obra tão maravilhosa. A editora me enviou o livro em formato de e-book, mas assim, eu já quero adquirir o físico porque eu adorei a história, e cá pra nós essa capa é muito linda. Então eu já quero ela em algum lugar aqui da minha estante, porque foi uma história que assim entrou mesmo pro meu coração. E obrigado a você também que tem acompanhado o canal. Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários, eu adoro responder os comentários, e fico muito feliz que vocês estejam de fato assistindo aos vídeos. Isso é muito importante pra gente que tá aqui do outro lado produzindo conteúdo. Eu agradeço muito se você chegou até aqui. Eu peço que, se ainda não curtiu o vídeo, curta, comente, me ajude a divulgar esse canal, tá bom? Porque eu tô muito feliz em produzir esse conteúdo. Ah, e aproveite para me seguir também nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição. E vou deixar também os links para você adquirir esse livro, caso ele tenha te despertado o interesse aí pela leitura. E se você já leu ou ficou com vontade de ler, deixa um comentário aqui embaixo pra gente começar a conversar, tá certo? Eu vou ficar muito feliz. A gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo. Um beijo!